Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por todas as vitórias alcançadas. Agradeço, Senhor, pela noite abençoada que o Senhor me deu. Foi uma noite que eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Muito obrigado, Senhor. Agradeço também por esse dia que amanheceu para mim. Louvado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito comigo. Te agradeço pela minha salvação, te agradeço por essa certeza, te agradeço pelo seu sangue precioso que derramou um dia por mim, te agradeço pela sua morte, te agradeço pela sua ressurreição, te agradeço também, Senhor, por estar dentro de mim, agora cresça em mim, Senhor, eu te peço, muito obrigado. Abençoa, Senhor, esse canal do YouTube, abençoa, Senhor, todo o YouTube, todo o Google e abençoa, Senhor, também aqueles que estão curtindo este canal e abençoa aqueles que estão se inscrevendo neste canal. Abençoa que essa palavra possa falar, possa, Senhor, ser recebida nos corações. Meu Deus, eu entrego nas suas mãos. Também te peço que abençoe o governo deste país, Senhor, que esse país possa prosperar, possa ser, Senhor, essa porta aberta para o teu evangelho sempre, Senhor, esse evangelho do reino. Senhor, tira tudo que não te agrada deste país. Abençoa este governo, abençoa as autoridades civis, eclesiásticas e militares, Senhor. Continua, Senhor, se derramando para nós. Ó, meu Deus, eu te peço que abençoe Israel, eu te peço que abençoe este mundo, Senhor, com as tuas ricas bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Vamos ler Atos capítulo 13, verso 32 e 33. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, que Deus cumpriu plenamente a nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O teu descendente era, em Samuel, 2 Samuel 7,12, refere-se literalmente a Salomão, filho de Davi, que construiu o templo como habitação de Deus no Antigo Testamento. 1 Reis 5:5, 8 e 15 ao 20, e 1 Crônicas 22, 9 e 10, 28 e 6. No entanto, segundo Hebreus 15, que cita 2 Samuel 7,14, o descendente de Davi é, na verdade, Cristo, como filho primogênito de Deus. Hebreus 1, 5 e 6, que tem tanto a divindade como a humanidade, e é tipificado neste versículo por Salomão. Ver nota 3 desse capítulo em Mateus 1 e 1. O Filho de Deus tornou-se o descendente de Davi ao ser constituído, edificado na família de Davi, ou seja, no ser de Davi. Aqui Deus, na verdade, quis dizer a Davi que, em vez de Davi edificar algo para Deus, Davi precisava que Deus edificasse o seu filho em si. Deus não queria que Davi lhe edificasse uma casa de cedro, 2 Samuel 7, 5 e 7. E Deus também não estava satisfeito com o fato de Davi ser apenas um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13, 14. O desejo de Deus era trabalhar-se em Cristo na humanidade de Davi para ser a sua vida, natureza e constituição. Dessa maneira, Cristo, o Filho de Deus, se tornaria tudo para Davi, incluindo a sua casa. As palavras a respeito de o teu descendente em 2 Samuel 7,12 e filho no verso 14 implicam que o descendente de Davi se tornaria o filho de Deus, ou seja, que um descendente humano se tornaria um filho divino. Essas palavras correspondem às palavras de
Paulo em Romanos 1, 3 ao 4, a respeito de Cristo como descendente de Davi, que foi designado Filho de Deus na sua humanidade em ressurreição. Também estão relacionados com a pergunta que o Senhor fez em Mateus 22, 41 ao 45. Como Cristo pode ser o filho de Davi, o filho de Deus, o Senhor de Davi, uma pessoa maravilhosa, um homem-Deus, que tem duas naturezas, a divindade e a humanidade. Esses versículos revelam claramente que um descendente do homem, ou seja, um filho do homem, pode tornar-se filho de Deus. O próprio Deus, aquele que é divino, tornou-se um descendente humano, o descendente de um homem. Davi, esse descendente era Jesus, o homem, Deus, Jeová, o Salvador. Mateus 1, 18, 21, 2 Timóteo 2 e 8, que era filho de Deus em virtude apenas de sua divindade, Lucas 1, 35, por meio da sua ressurreição, ele como descendente humano tornou-se o filho de Deus também na sua humanidade. Portanto, em Cristo Deus foi constituído no homem. O homem foi constituído com Deus, e Deus e o homem mesclaram-se para ser uma entidade. O homem-Deus, isso implica que a intenção de Deus na sua economia é tornar-se homem para tornar o homem-Deus em vida e em natureza, 2 Samuel 7,14. Em Atos 13, 32 e 33, Paulo diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, que Deus cumpriu plenamente a nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui vemos que Cristo, como Filho primogênito de Deus, foi prometido aos pais e que Deus cumpriu essa promessa aos seus filhos ao ressuscitar Jesus. A ressurreição foi um nascimento para o homem Jesus. Ele foi gerado por Deus na sua ressurreição para ser o Filho primogênito de Deus entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Ele era o Filho primogênito de Deus desde a eternidade. João 1, 18 e 3, 16. Depois da encarnação por meio da ressurreição, ele foi gerado por Deus na sua humanidade para ser o Filho primogênito de Deus. Paulo foi capaz de ver a ressurreição do Senhor nas palavras do Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 7. Paulo aplicou a palavra hoje ao dia da ressurreição do Senhor. Isso significa que a ressurreição de Cristo foi o seu nascimento. Como filho primogênito de Deus, Jesus, o Filho do homem, nasceu para ser o Filho de Deus ao ser ressuscitado dos mortos. Portanto, o fato de Deus ressuscitar Jesus dos mortos consiste em Jesus ser gerado por Deus para ser o seu filho primogênito. Temos de perceber que a ressurreição do Senhor foi o seu nascimento. Amém.